Você acha que Deus tem mais para nós? Tem. Está com o coração aberto? Está cansada? Ó. Aleluia. Glória a Deus. As irmãs conseguem me ouvir sem intervalo? Sim. Então vou ser rapidinho aqui para a gente já finalizar nossa conferência. Vamos orar aqui. Irmãs, em nome de Jesus, no ano que vem nós estaremos num lugar maior. Amém? Sem arquibancadas, sem escadas. Né? Sem limite. Glória a Deus. Aleluia. Mas vamos mobilizar, vamos trabalhar para que no ano que vem a gente esteja maior. Amém? Irmãs, eu estou num dilema muito grande aqui. E eu orei, preparei, fiz meu esboço. Mas eu não estou sentindo vontade de falar o esboço. O que eu faço? Guardo o esboço e ora. Ainda bem que eu não tenho reputação não, irmãs. A gente erra. E eu estou aqui pensando, Jesus, o que eu tenho que fazer agora? Fluir, né? Pronto. Nele nos movemos, vivemos, existimos e tudo. Meu Deus, eu vou guardar meu esboço porque eu sou mulher de Deus. Eu ouço quando Deus fala comigo, desde a hora do almoço que eu estou agoniada. Estou agoniada. E eu quero dar um exemplo aqui de algumas mulheres que viveram, que se moveram e existiram por causa de um propósito. São exemplos muito conhecidos, mas a Bíblia ela foi deixada para nós termos parâmetros, para nós termos uma referência, para nós termos um modelo para copiar. Não é bom quando você vai fazer alguma coisa que você nunca fez e alguém fala, eu já fiz. Aí você fala, como é que você fez? Aí assim assado, então vou fazer assim assado. Não é mais prático? Do que você ficar inventando algo que, né, que não sabe se vai dar certo. Então, eu dei aqui minha introdução, então, nós aprendemos que a vida com Jesus é uma vida no descanso, né, uma vida na dependência. E eu quero então colocar aqui exemplos de 3 mulheres que viveram uma vida. Não vou dizer para você que foi uma vida fácil, porque as tribulações, elas nos acham, ou a gente acha elas. Não é verdade? Muitas vezes a gente está sossegada, e a gente inventa uma coisa e vem uma tribulação na nossa vida. Né? Mas, daí quando a tribulação vem, o que a gente faz? A gente vai para Deus, a gente ora, e a gente espera Deus mover, não é? Então, eu quero contar uma história de 3 mulheres da Bíblia. Mulheres comuns, como eu e você, que viveram, que tiveram um propósito, onde elas deixaram o mover de Deus levar a vida delas. A primeira mulher que eu quero deixar aqui é a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia não menciona o nome dessa mulher, eu não sei porquê, né? Mas a Bíblia conta um pouquinho
de uma história de 12 anos de sofrimento. Você tem algum problema que durou um mês, está durando 2, 1 ano, né? Imagina você passar por um problema por 12 anos sem você ver respostas. Então a Bíblia fala que essa mulher tinha posses e ela tinha uma doença que era um sangramento contínuo e ela ia em muitos médicos porque ela tinha sede de ter cura. Então aqui, irmãs, eu quero colocar a hemorragia dela como algo que acontece nas nossas vidas. Não um simples sangue, mas uma hemorragia na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E a Bíblia fala que ela foi em tantos médicos, fez tantos exames, fez tantas tomografias, tantos raios-x, hemograma, né? Contagem de plaquetas, sei lá, tantas coisas, que a Bíblia fala que o recurso dela acabou, porque ela tinha desejo de ser curada. E aí a Bíblia fala que ela um dia ouviu dizendo que Jesus curava pessoas doentes. E ela ouviu falando que Jesus libertava pessoas, curava, né, libertava, ressuscitava. E ela pensou, bom, eu tenho um problema, mais fácil do que um morto levantar. Mais fácil, talvez, para Jesus do que um cego que não tem olho enxergar, né? A Bíblia não fala isso, mas eu estou me colocando no lugar dessa mulher. E a Bíblia fala, então, que essa mulher era uma mulher rejeitada, que vivia às margens da cidade, porque ela era, na visão da sociedade, era uma mulher impura, uma mulher imunda. E logo uma pessoa imunda, impura, não podia andar perto das outras pessoas saradas, porque senão podia passar problema para elas. Vocês conhecem essa história, né, irmãs? Então, o que aconteceu? Ela se moveu. Ela não olhou as dificuldades. Ela não olhou as fraquezas, as debilidades. Ela não olhou, talvez, as cólicas que ela tinha, né? Porque quando a gente está com menstruação, a gente tem muita cólica, né? Ela não olhou para nada disso. Ela simplesmente focou em Jesus. E ela falou, eu vou encontrar Jesus. E Ele vai me curar hoje. Porque se eu tocar na veste dEle, o poder dEle vai sair e vai me curar. Essa é a fé, que era a fé dessa mulher. Então, e ela fez isso. Só que ela tinha alguns obstáculos muito grandes. Então, ela era uma mulher impura, ela não podia andar perto das pessoas. E como vocês viram aqui no teatro, dizem, né, não está escrito na Bíblia, que o costume daquela época é que uma pessoa impura, aos olhos da sociedade, ela tinha que andar com um sino, balançando o sino, para avisar para as pessoas que ela estava passando, para ninguém ficar perto para ela esbarrar, porque se ela esbarrasse em alguém, ela podia ser morta, apedrejada. Então, já tinha a barreira da humilhação, né, de onde ela vivia à margem, ela não podia passear no meio das pessoas, ela não podia ir no mercado, fazer uma compra sossegada, ela sempre tinha que falar para as pessoas, eu sou imunda, cuidado, não encoste em mim não, né? Então, quando ela ficou sabendo de Jesus, ela decidiu se mover além da debilidade, da fraqueza, da dor. Outra barreira que ela também superou foi o tamanho da multidão. Quantas pessoas que vocês acham que é uma multidão? Mais de 1000? A gente é multidão aqui? Sim. Imagina eu aqui no meio e todas vocês ao meu redor, até todo mundo está perto de mim. Se alguém lá da rua, né, quiser entrar aqui e chegar até mim, você acha que é fácil? Não, não é fácil, porque tem uma barreira humana
que está ali fechada, um aperta, um empurra. E é assim, eu já tive uma experiência de estar no meio de uma multidão. Eu vou te contar bem rápido como é que foi a minha experiência, e eu fico me colocando no lugar daquela mulher doente. Fui na Argentina, tinha lá um mover muito grande, a gente foi lá, numa conferência, e o prédio lá era muito grande, não sei quantas mil pessoas que cabiam. E as pessoas esperavam o pastor terminar de orar, para ir na frente para receber a unção do pastor. E aí, o meu marido falou, a gente não vai perder nada, você fica preparada. E eu assim, com o pé assim, quando fala já, né, dá aquele estirão, e eu ficava assim, agarrado na minha mãe, e falou, quando eu falar já, você me segue. E acontecia isso, o pastor terminava de ministrar, ele falava, agora eu vou liberar a unção de Deus que está na minha vida. Aí, já, né, e já corria. E teve, acho que foi 3 dias de conferência, e eu lembro um dia, que como a gente correu na frente, ele ficou com o pé lá assim já, para correr, a gente ficou bem na frente, bem na frente assim, ó, do palco. E o que aconteceu? A multidão começou a chegar igual a gente, chegar, e foi todo mundo encostando, e eu não conseguia respirar. Aí eu falei, amor do céu, vou morrer. Eu vou morrer aqui no meio desse povo, sem receber unção, meu Deus. Sério, eu fiquei apertada assim, não conseguia respirar. E aí eu falei assim, amor, eu não consigo respirar. Aí ele abriu o braço assim, ó. Empurrou a pessoa para lá, assim, para eu respirar. De verdade, irmãs. Respirei bem fundo, porque estava sufocada, apertada. E aí eu falei assim para Jesus. Falei, Jesus, eu sei que eu nem preciso estar aqui na frente. Eu fiz esse pensamento, irmãs, nem falei. Eu falei, eu sei que nem precisa de eu estar aqui na frente. Se o Senhor quiser me tocar, o Senhor vai me tocar. E eu quero tudo que o Senhor tem para mim nessa hora. Irmãs, Deus ouve a oração, né? Veio um raio na minha cabeça. Que eu não sabia quem eu era, onde eu estava. Quem era meu marido, não sabia mais de nada. Eu só lembro de pular muito alto, eu pulava muito alto. E começava a encostar nas pessoas que estavam na minha frente, e elas começavam a cair. Eu nem estava orando, eu só encostava, porque eu estava assustada também, né? E eu impunha as mãos, e quando eu pulava, os irmãozinhos, os obreiros da igreja, eles não estavam acostumados, acho que aquele mover de brasileiro. Sabe o que eles fizeram? Eles me agarraram e me levaram para um quartinho fechadinho, escuro. E falou, fica aí, você está causando. Só que eu não entendi, eles falavam espanhol. E eu falava, eu quero ir para lá. E ele falava, não. Tipo assim, calma, você está muito nervosa. Eu falava, eu quero ir para lá, meu marido. Mostrava assim, meu marido está lá. E o Wilson desesperado, porque não sabia onde eu estava. E eu fechado no quartinho. Aí teve uma brecha lá uma hora, o irmãozinho acho que distraiu e eu vazei. Saí no meio do povo procurando meu marido. Irmãs. E aí, quando o pastor começava a orar, as pessoas caíam e os irmãozinhos arrastavam as pessoas. De verdade, arrastava assim, porque não podia ficar ninguém no chão. E aí, esses irmãos estavam sendo treinados para evacuar o lugar, né? Orou, caiu, arrastou. Orou, caiu, arrastou. Orou, caiu, arrastou. E era essa sequência. E aí, quando eu cheguei, não sei como que foi, esses irmãozinhos estavam lá, e eles estavam agarrando alguém para puxar, e eu estava tentando passar, encostei num, ele caiu. Opa! E aí ele ficou meio atordoado, levantou meio assim, sem saber o que foi. Eu orei com o outro também caiu. Foi um mover de Deus assim que eu nunca tinha sentido na minha vida. Fecha parênteses agora, depois eu conto o resto. Tá bom, eu fluí, orei com quase todo mundo lá. Todo mundo da minha equipe recebeu, todo mundo não conseguia nem levantar do chão, mas irmãs, não tinha nada a ver comigo. Tinha a ver com o Senhor. Fechando parênteses.
Então, aquela mulher hemorrágica, ela teve essa experiência que eu tive, de aperto, né? Tanto é que quando ela tocou em Jesus, e Jesus sentiu aquele frio, acho que Jesus sentiu aquele frio na barriga, né? Que saiu virtude, que saiu poder. Ele perguntou, quem me tocou? E os discípulos fazem aquela pergunta básica, né? Senhor, está todo mundo empurrando, apertando. O senhor pergunta quem tocou, está todo mundo te tocando, né? E Jesus fala, não, uma só pessoa me tocou. Os outros esbarraram, empurraram, né? Derrubaram. Coisa que a gente não faz, né, irmãs? A gente não faz isso, né? Empurra, empurra, né? Né, irmãs? Pronto. Princesa não faz isso. E ela tocou em Jesus e Jesus sentiu poder e perguntou. E ela ficou com medo de falar que era ela. Mas ela estava tremendo, com medo, e falou, fui eu. Porque ela era imunda. E Jesus fala o que para ela? Filha, filha, a tua fé te salvou. Fica livre do teu mal. Vai embora para sua casa, livre. Então veja, irmãs, aquela mulher, num dia como qualquer outro, levantou. Ia ter um dia como qualquer outro que ia ter. Mas naquele dia que ela se moveu em fé, Deus moveu e ela foi tocada pelo Senhor. E a vida dela nunca mais foi a mesma. Porque eu imagino agora, ela jogando o sino fora, jogando as roupas sujas fora, voltando para casa, saltitante, esbarrando, empurrando, não, sem machucar, né, gente? Sim, com aquela liberdade de abraçar, de beijar, de ter relacionamentos, né? Uma vida livre, uma vida leve. É a vida que Jesus nos oferece. O que a gente tem a ver com essa mulher? Sabe, irmãs, muitas vezes a gente tem muitas hemorragias, né? Falta de domínio próprio, falta de caráter, né? O que mais? Meu Deus, eu escrevi no meu livro, eu tinha que pegar o livro agora para ver, né, a cola. Mas, não importa a hemorragia que nós temos, se nós resolvemos nos mover e tocar em Jesus, nós somos curadas. Porque a vida cristã, irmãs, é uma vida de movimento. A vida cristã não é uma vida estática. Ela é uma vida de movimento, de caminhar, de corrida. Tanto é que Jesus começou, né, a história dele, amalgamada com a nossa história, de um movimento que ele teve. Qual o movimento que Jesus teve? Ele saiu do céu, veio para a terra, saiu daqui da terra, entrou no inferno para nos resgatar. Logo, nós somos discípulas que seguimos as pegadas do nosso mestre. Então veja, se você tem alguma hemorragia, você tem descontrole emocional, tem uma doença, né? Tem alguma coisa que você acha que não é bom, que não é legal, né? Que não tem nada a ver com o reino de Deus, não tem nada a ver com os princípios, com os valores do reino. Sabe? Uma mulher que briga, que julga, amargurada da vida. Sabe? Isso não é um padrão do reino de Deus. Isso é hemorragia. E essa hemorragia pode estar minando a vida de Deus e limitando o seu movimento diante do Senhor. E quando você tem limites, você não alcança a vida plena que o Senhor tem para te dar. Então, do mesmo jeito que aquela mulher moveu o coração dela de adentrar naquela multidão, não importando o que acontecesse com ela, porque eu imagino, com a minha cabeça, que se ela estava já condenada a morrer, por conta que ela não tinha cura, ela pensou assim, bom, se eu for apedrejada, tudo bem, estou no lucro porque eu estou morrendo mesmo, né? Mas, um dia que você decide se mover em fé, no sobrenatural, tudo pode mudar. Então hoje, você saiu da sua casa, ou talvez ontem, né? Algumas irmãs viajaram, saíram de ontem, né? Para chegar aqui. Você saiu de lá sabendo que tinha aqui, porque você é uma mulher de Deus, você é uma mulher de fé. Mas no caso, aquela mulher não tinha isso, ela não tinha vida.
mas ela acreditou na fé que ela tinha. Ela tinha uma fé inabalável, que ela não mediu esforços para tocar em Jesus e receber a cura. Então, essa mulher é uma figura de uma pessoa que se move no Senhor. Ela se moveu da casa dela, se moveu no meio da multidão, se moveu até Jesus e recebeu o que ela foi buscar. E eu sei que você também está aqui, você chegou muito cedo, 4 horas eu estava acordada e 4 horas já tinha irmãs ali no portão. Parabéns para vocês que são tão disciplinadas. Aleluia, isso é sede de Deus, isso é fé, irmãs. E eu tenho certeza que você veio para cá com um alvo. De repente você falou, eu vou nessa conferência porque eu preciso disso, disso e disso. De repente você veio pela primeira vez. Eu conversei com algumas pessoas que foi a primeira vez. Então, sempre que você vai fazer algo, você gera expectativas, né? E aquela mulher gerou expectativa que ela ia ser curada e ela foi curada. Então veja, quando nós temos uma vida no descanso, na dependência de Deus, e quando nós nos movemos, um dia natural como qualquer outro, pode ser um dia extraordinário, desde que você tem fé de tocar em Jesus e receber aquilo que Ele tem para você. Você veio buscar algo hoje? Aleluia, isso é muito bom. Então, vamos passar para o segundo exemplo, da segunda mulher, que é a mulher... Qual que é a outra mulher? Estou sem esboço, irmãs. Me ajuda aí, você estava lá na imersão. Bom, vou dar exemplo de uma só e eu já fecho a minha palavra. Né? Olha, tem uma mulher que ela também não tem nome, mas que a Bíblia mostra uma vida de testemunho. É uma vida que retrata até a nossa própria vida. De repente a gente olha na Bíblia e fala, o que essas pessoas, o que essas mulheres têm a ver com a minha vida? Elas estavam vivendo lá no tempo delas, na época delas, no contexto diferente. O que tem a ver a minha vida com essas mulheres? Sabe, irmãs? Como eu falei no começo, Deus deixa pistas para a gente, igual um caça-tesouro. Deus deixa pegadas para que a gente possa pisar e chegar até Ele. Quando nós olhamos para as pessoas que se moveram em Jesus e deixam um legado de fé, nós hoje, quando nós passamos por dificuldades e problemas, nós podemos olhar para essas mulheres que tiveram uma fé inabalável. Eram comuns como nós, mas que tinham uma fé que valia a pena olhar e copiar. Então, eu quero falar sobre, então eu falei, viver no descanso, se mover, né, rompendo as barreiras que nos separam de Jesus e rompê-las. E agora, como então existir? Então, a Bíblia fala em Atos 17, 28, que no Senhor, nele, nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, a mulher samaritana foi alguém que existiu por uma causa. E eu acredito, irmãs, que nós também, nós não nascemos por acaso. Tem gente que nasceu por um estupro. Aí a gente fica pensando, hoje, a gente pensa assim, mas estupro pode tirar, né? Porque foi a força. Sabe, irmãs, quando Deus tem um projeto de vida, ninguém consegue tirar. Nada pode roubar aquilo que é projeto divino. Então eu acredito que cada uma de nós, quando fomos geradas na barriga da nossa mãe, Deus já tinha uma história incrível para nós. Deus tinha um plano para cada uma, de formas diferentes, porque nós somos filhas tão diferentes, né? Mas temos sonhos, temos projetos, temos tantas coisas para fazer. E Deus tinha um projeto, um propósito na vida daquela mulher. A Bíblia fala que ela vivia escondida das pessoas, porque ela era uma mulher que não era aceita por conta do estilo de vida que ela vivia, um estilo de vida bem mundano, bem misturado, assim, que não tinha nada a ver com o reino de Deus.
E a Bíblia fala que ela buscava água no momento do sol mais quente e escaldante, porque ela não queria encontrar ninguém. Porque quando ela encontrava, as pessoas apontavam o dedo. As pessoas julgavam, as pessoas falavam, as pessoas riam, faziam cochichos ou faziam comentários maldosos sobre a vida daquela mulher. Mas sabe, aquela mulher também tinha um desejo. Ela tinha desejo de ser feliz. E quem é a felicidade? É Jesus. Ela não conhecia Jesus. Ela era uma pessoa que andava, que vivia a vida dela, mas era alguém que não tinha vida. Ela é uma pessoa morta. Morta ambulante. Sabe? Walking Dead, aquelas pessoas assim, ó. Aquela mulher era assim. E a Bíblia fala então que um dia ela um dia ela foi buscar água e Jesus marcou um encontro com ela. Do mesmo jeito, irmãs, que vocês saíram das suas casas hoje ou ontem, e Jesus já tinha marcado um tempo para nós aqui, um encontro. Lembra que eu falei? Esse é um encontro com Deus, esse é o encontro com Deus. Então aquela mulher chegou ali no poço, Jesus já estava lá esperando ela. Do mesmo jeito que Jesus já estava esperando a gente aqui, para nos dar bênçãos. E aí aconteceu então que Jesus puxou conversa e ela ficou meio sim, meio estranhando. Mas, enquanto Jesus falava, a água viva que jorrava da vida de Jesus começou a jorrar e ela começou a beber daquela água. Ela foi ali para buscar uma água natural, uma água da fonte. De repente ela estava ali saciando a sede dela de um relacionamento, de ter um marido, de ter uma família. Ela estava ali bebendo do Senhor sem perceber. Ela estava bebendo. E aí uma hora, quando Jesus falou para ela tudo o que ela fazia, mandou ela chamar o marido, ela falou que não tinha marido. E aí ela falou, nós estamos aguardando o Messias. E aí o Messias vai nos ensinar todas as coisas. E sabe o que ele falou? Vocês sabem, né? Eu sou o Messias. Eu sou quem você está esperando. Eu estou aqui porque eu estava esperando você. E então a Bíblia fala que aquela mulher deixou o cântaro que ela estava com ele na mão. Ela chegou lá com o cântaro para buscar água. Jesus começou a puxar assunto com ela. E ela estava lá esperando ele terminar de falar. Com o cântaro aqui porque ela queria água. Só que quando ela percebeu, a água viva já tinha invadido a vida dela. Já tinha transformado a vida dela, porque ela nasceu de novo. E ela começou a beber, ela começou a encher da vida de Jesus. E aí logo ela entendeu que a vida dela tinha um sentido. Porque o sentido da vida dela era ficar escondida na casa dela. E sair enquanto não tinha ninguém. Ninguém encontrava com ela, porque ela escondia. Mas, a partir daquele dia que ela nasceu de novo, que ela teve um encontro com Jesus, uma vida que invadiu a vida dela. A morte saiu e a vida entrou. Ela percebeu que então ela já podia ter um movimento de vida com Deus. Já logo ela deixou o cântaro ali e começou a correr para a cidade que rejeitava ela todos os dias. E engraçado que a Bíblia fala que ela correu na cidade e falou para os homens. Eu não sei se o sentido aqui é literal, ou se realmente os homens, né, que talvez falavam mais. Então ela bebeu da água viva, ela se moveu, deixou o cântaro no chão e logo se moveu para a cidade. O que ela foi fazer na cidade, irmãs? Ela foi falar das boas novas que ela tinha acabado de receber. E ela entendeu então que a vida dela, o sentido da vida dela não era ficar escondida. Não era ficar ali naquele mundinho dela, sozinha e correndo atrás dos seus sonhos. Ela percebeu que ela existia para que aquela cidade fosse alcançada pelo poder que invadiu a vida dela e transformou a vida dela. Sabe? Aquele mover de Jesus não mudou
o relacionamento dela com o marido instantaneamente, não é verdade? Quando ela chegou na casa dela, com certeza estava lá os problemas. Porque aquele homem que estava lá não era marido. Ela já tinha problemas com ele, né? Mas ela percebeu então que ela não era mais aquela mulher que estava escondida, porque ela foi na cidade, correu e falou: venham e vejam. Então, ao mesmo tempo que ela se moveu, ela também fez o povo se mover até Jesus. E quando o povo se moveu até Jesus, a Bíblia fala que eles conheciam Jesus de ouvir falar agora. Eles estavam vendo o Messias, aquele que eles também estavam aguardando. E aí, a Bíblia fala também que eles ficaram 2 dias ouvindo Jesus. Olha que maravilhas que é isso, irmãs. Então, aquela mulher entendeu que a vida dela sem Jesus não tinha sentido. A vida dela sem se mover pelo Espírito Santo que vazou de Jesus não teria sentido ela continuar vivendo. E a existência dela agora, ela entendeu que ela nasceu para um propósito, né? Assim como Esther, que era órfã, né? Ela entendeu também que a existência dela tinha muito mais além do que ela podia imaginar. A mulher samaritana, ela alcançou uma cidade com as boas novas do Evangelho. A Esther, quando ela salvou o povo dela, indo diretamente ao rei, ela salvou uma nação inteira. Agora, o que nós podemos aprender então com essas mulheres? Nós podemos aprender então com a mulher hemorrágica que nós podemos romper as barreiras. Porque nós podemos nos mover livremente, porque as portas estão abertas, os céus já foram rasgados, e nada pode impedir a gente de chegar até Jesus. O que nós podemos aprender com a mulher samaritana? Nós podemos aprender que quando nós nos alimentamos de Jesus, nós temos alimento para dar para uma cidade inteira. Deus te plantou numa cidade? Amém? Você está aqui, comendo, para depois você dar lá onde você está, no seu bairro, na sua cidade, né? E nada por acaso, nada por acaso. Aquela mulher samaritana, ela recebeu uma unção específica para ir ali levar as boas novas do Evangelho para aquela cidade que rejeitava ela. Tá, ponto. O que tem a ver isso comigo? Nós vamos orar. Já, nós vamos orar, para que essa unção que o Senhor já derramou sobre nós, que ela possa espalhar por ruas, casas, famílias, cidades, estados inteiros, outros países, nações, por causa do poder de Deus que há em nós. Então, logo, nós vivemos a vida de Jesus, porque Ele nos comprou. E nós nos movemos porque o Espírito Santo já foi liberado. E ele já foi liberado, então a gente pode ir e falar assim, vai lá, vai pregar o Evangelho, vai fazer o encontro, vai fazer o seu retiro, vai fazer a sua imersão, vai fazer a sua célula, vai fazer o seu discipulado, porque o Espírito Santo já está em você. Amém, irmãs? E aí, nós temos um sentido, nós temos uma existência, nós existimos por causa de um projeto divino. Você não acha isso maravilhoso demais, não? Nós que merecemos o inferno, merecemos sermos escravos do diabo, separados de Deus, agora nós temos coroas de glória na nossa cabeça, porque nós somos filhas do rei. Nós temos um legado de um rei. Nós então carregamos uma identidade. Nós carregamos um DNA de Deus divino. Então, ele já foi compartilhado conosco. Então, nós vamos sair daqui agora, daqui a pouquinho, e nós vamos continuar levando o legado que o Senhor nos entregou. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E nós estamos fazendo isso, né? Estamos levando o Evangelho às crianças, os babies, aos juvenis, os jovens, os adolescentes, os adultos, os idosos, todos estão convidados a receber o Senhor. E aí, ora, irmãs, o que tem a ver então
nós estarmos aqui hoje, sabe? Do jeito que você, quando você respira, você não vê o ar, né? Mas você sente. A gente não vê Jesus literalmente, mas nós podemos sentir a presença dele. Mas o inverso é verdadeiro também, porque se nós não nos alimentarmos de Jesus, nós não conseguimos fazer a sua obra. Aquela mulher samaritana, ela só conseguiu fazer a obra porque ela estava sendo alimentada. Alimentada, alimentada. E nós não podemos perder de vista a obra que o Senhor nos deu. Lembra que Deus nos deu uma obra leve, suave, porque Ele compartilha com a gente o poder do Espírito Santo. Então logo nós somos capazes de fazer coisas extraordinárias. Irmãs, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de orar com um morto e ele levantar. Eu acho que é assustador, mas eu tenho desejo. Você acha que isso é um desejo meu ou é Deus que colocou isso em mim? É Deus, porque Deus falou que nos entregou toda autoridade. Toda autoridade. Nós podemos orar com pessoas enfermas. Nós podemos orar com pessoas atribuladas. Eu estava conversando, ouvindo um áudio de uma irmã ontem, que ela não pôde estar aqui. E ela me lembrou de Isaías 61, que fala exatamente a nossa identidade, o nosso DNA, né? Que o Senhor já nos ungiu a pregar boas novas aos quebrantados de coração. E aí, ela falou uma coisa que eu fiquei pensando, nossa, isso tem a ver com a nossa conferência, isso tem a ver com aquilo que Deus tem para nós, com o nosso legado, com a nossa herança. Ela falou assim, pastora, Deus nos chamou para tirar as cinzas das cabeças das pessoas e colocar a coroa. Eu falei, nossa, isso quando a gente não está vivendo os sonhos de Deus, os projetos de Deus, e quando a gente está com a alma cansada, sobrecarregada, ao invés de coroa, nós estamos com cinzas nas cabeças. Porque a cinza era quando a pessoa tinha um sofrimento muito grande, uma tribulação tão imensa, que ela não conseguia resolver. Ela sentava na cinza, vestia roupa de saco e jogava cinza na cabeça. Mas nós que temos vida, que nós podemos nos mover, e nós existimos por uma razão, por uma causa, nós não vamos ficar com cinzas nas nossas cabeças, e nós também não vamos deixar cinzas nas cabeças das pessoas, porque nós podemos tirar a cinza e colocar a coroa. Amém, irmãs? Coroa fala de um reino, de uma pátria, de um lugar, e que nós podemos viver essa pátria que é além aqui hoje. E eu quero te encorajar a viver uma vida cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Não é fácil, é uma escolha, é uma decisão. E é uma disciplina que nós precisamos ter. De todos os dias, ter um momento de solitude com Deus. Fechar a porta, se for necessário, né? Orar e ouvir, ser transformada para transformar outros. Porque nós somos salvas para salvar outros. Fomos transformadas para transformar a vida de outros. Nós não podemos simplesmente levantar as nossas mãos com gratidão por tudo aquilo que o Senhor já nos deu, sabendo que o outro, o nosso próximo, está indo para o inferno, né? Sem tocar Jesus. Então nós estamos aqui para isso, para nos alimentar, para alimentar outros. Como aquela mulher samaritana. Ela, assim que recebeu o alimento, assim que ela entendeu o propósito dela, que era: a vida chegou em mim e eu não posso deixar isso só para mim. Eu vou contar isso para as outras pessoas. E nós estamos aqui. Meu marido falou que nós estamos aqui para dar frutos, e frutos que permaneçam. Amém? Então nós vamos orar ao Senhor, para que Ele renove as nossas forças, para que Ele renove a unção, que às vezes está igual uma bateria de celular bem vermelhinho. Talvez a sua fé está fraquinha. E nós vamos orar agora, e você será incendiada por Jesus, e o Espírito Santo vai tomar você pela mão, pelo braço, no colo, vai te carregar, vai te mover, porque você
está vivo hoje por conta de uma história que Deus quer que você conte para outros. Um dia nós não estaremos aqui, se Jesus não voltar. E o que as pessoas vão falar de você? O que você gostaria de ouvir das pessoas que viveram ao seu lado? Que você viveu em Jesus, se moveu no Espírito Santo e teve uma razão para existir. Eu quero, no dia que eu estiver no meu caixão, se Jesus não me levar antes, eu quero que as pessoas falem o quanto eu fui uma mulher de fé inabalável, o quanto eu rompi barreiras, o quanto eu fiz para o Senhor movida pelo Espírito. E eu quero que você fique de pé agora. E nós vamos orar, sabe? E eu quero agora, foca, viu, irmãs? Não é para conversar, é só para levantar. Fica de pé, pode espreguiçar um pouco aí, vai, estica aí assim, ó. Para cima, para o lado, para baixo. Vocês estão muito tempo sentadas, né? Agora, vamos orar que o fogo de Deus tira todo o cansaço. Amém? Glória a Deus, irmãs. Então vamos lá. Prepara aí, faz igual eu assim, ó. Tá preparada? Ó, pé direito para correr. Porque a vida cristã é movimento. Movimento é você falar: eu quero mais. Eu quero mais. E aí, você está aqui por uma causa. De repente, você está aqui para ouvir o que nós falamos aqui hoje. Tanto a pastora Márcia, quanto o meu marido, quanto estou falando. De repente, alguém que você vai encontrar amanhã precisa do que você ouviu aqui. Então, vá como uma mulher samaritana, pronta para correr, pé para frente. Quando eu falar já, vocês vão fluir no Espírito e deixar o Senhor invadir a sua vida, a sua alma, sua mente, seus pensamentos, suas emoções, suas escolhas, suas decisões. Assim como o Espírito Santo circundou Maria quando ela gerou Jesus. E você vai gerar nações, você vai gerar cidades. Enquanto você estiver orando em línguas, você vai falar: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, eu sou a serva do Senhor. Usa-me conforme a sua vontade. Nós estamos aqui hoje por conta de uma vontade de Deus. E nós não nascemos por acaso. E nós não devemos ficar com a nossa boca fechada. Por isso agora, quando eu falar já, você vai se largar, se esparramar diante do Senhor. E outra coisa, irmãs, ó, só um minutinho. A Bíblia fala que as multidões, presta atenção, irmãs, estou fechando, a última palavra minha. A Bíblia menciona que as multidões chegavam perto de Jesus e largavam os seus parentes doentes. Sabe aonde? Aos pés de Jesus. Sabe por quê? Eles falaram: nós não podemos fazer nada para ajudar essas pessoas, mas Jesus pode. E agora você vai largar toda a preocupação, toda a angústia, tudo, tira tudo, esvazia, e se larga. E Deus vai te surpreender. Hoje de manhã, 4 horas da manhã, eu estava acordada e eu estava sentindo no meu corpo a presença de Deus. Aleluia. Eu estava tremendo na perna, no braço, e eu falei: Jesus, eu sei que o Senhor vai fazer muito na vida de cada irmão hoje. Então você está preparada? Cadê a largada? Faz aí sentido da largada aí, ó. Pé para frente. Vai, irmãs. Pé direito na frente. Vai. Eu vou dar o tiro da largada. E eu vou falar assim, ó.
Ó, eu vou falar assim, ó. Pega ela, Jesus. Prontas? No 3.